agradecer a vocês na nossa última aula, que eu estava com os vídeos um pouco atrasados, e aí no domingo passado, um belo feriado que nós tivemos, eu pude botar os vídeos em dia, então já estão todos nas suas casinhas bonitinhas, nas suas pastinhas no YouTube, para a galera poder reassistir um ou outro que for necessário. E aí com os vídeos organizados eu posso ir comparando a minha aula com a apostila e aparando as arestas. É uma ferramenta que tem me ajudado bastante. E aí, olhando lá, eu percebi que, embora eu tenha comentado no final de uma aula a dispersão da luz, explicado o motivo dela, que eu quero revisar agora, e tenha convidado vocês a assistir um vídeo interessante sobre o arco-íris no YouTube, né? Eu acabei, na hora de fazer essa transição, esquecendo de comentar o arco-íris com vocês, pelo menos. Comentar aquilo que o vestibular pode te cobrar de arco-íris. Então vamos aparar essa aresta aqui, antes de voltar a falar de lentes esféricas. Alguém pode me relembrar por que diabos a luz branca, ao chegar em um prisma óptico, ao emergir na outra face do prisma, nós percebemos uma separação para as diferentes cores do arco-íris, do violeta ao vermelho? Elas têm N diferentes. Legal, ó. Quando o amigo avisa que o índice de refração de cada cor é diferente, é porque a gente sabe que a velocidade da luz, de cada cor de luz, é diferente. Mas cuidado, é diferente no vidro do prisma. No vácuo, elas empatam. No ar, elas empatam praticamente. Por isso que quando a luz do Sol entra no planeta Terra, sofre refração, não sofre ao entrar na atmosfera? Se a refração de qualquer maneira ocorresse arco-íris, então todo dia tem arco-íris. Todo dia, quando a luz solar penetra no planeta Terra, na atmosfera do planeta Terra, é luz branca vinda do Sol, vai refratar ou atingir a atmosfera, tu enxerga arco-íris quando vem a luz para o teu olho. Ocorreria dispersão aqui, né? Então tem que tomar cuidado. Tem que saber que as diferentes cores de luz, ou seja, as diferentes frequências da luz, apresentam diferentes velocidades nos meios materiais. Agora, no vácuo, elas apresentam a mesma velocidade. No ar, que tem praticamente a mesma velocidade do vácuo, essa diferença não é perceptível. Mas, se eu pego a luz branca, faço refratar uma vez, e aí quando a luz branca for para o vidro, como ela é composta de todas as cores, a luz vermelha vai desviar menos ao entrar aqui, porque a velocidade da luz vermelha no vidro é um pouco maior que a da violeta. Quando a luz violeta penetrou daqui para cá, ela sofreu um maior desvio, porque ela diminuiu mais de velocidade. Tudo bem para vocês? Depois que essas luzes já estão levemente separadas aqui dentro, elas vão sofrer uma segunda refração. E a violeta estava mais lenta que a vermelha, não era? Como elas vão adquirir a mesma velocidade, quem aumentou mais de velocidade foi a violeta, porque ela estava mais lenta. Concorda comigo? Então ela sofre um desvio maior. A luz que sofre maior desvio é a que mudou mais de velocidade, é a que mais mudou de velocidade. Então, ó, se alguém te perguntar por que ocorre a dispersão da luz, ou seja, a separação da luz branca nas cores do arco-íris, porque cada cor tem a sua velocidade. Já que cada cor tem uma velocidade, cada cor tem um seu N. E como é o N que rege a mudança de ângulo, não é? N de chegada, seno de chegada igual a seno de saída. É o N que define o ângulo, não é? Como cada cor de luz tem o seu N, porque tem a sua velocidade, então vai ocorrer desvios diferentes. Eles podem cobrar qual que desvia mais, tá? Por isso que é importante saber que é o violeta que desvia mais, o vermelho é que desvia menos. Se o violeta desviou mais, é porque ele alterou mais de velocidade. Como a velocidade no ar é igual, quer dizer que o violeta tem a velocidade menor aqui no vidro. Velocidade do violeta é menor que a velocidade do anil, que é menor, que é menor, que é menor que a velocidade do vermelho. Mas como a velocidade e o N andam em caminhos opostos, o N do violeta é maior que o N, que é maior, que é maior, que é maior do vermelho. Obrigado. Então, ó, isso aqui nós já tínhamos falado. Era o final de uma aula quando eu falei. Mas como a gente é ser humano e a gente esquece, é importante dar uma revisadinha. Aí eu te comentei, pô galera, vai no YouTube, digita lá Rainbow MIT e assiste a melhor aula que eu assisti na minha vida de física e matemática, dessa área, né? É um vídeo velho? Como? É um vídeo velho?
Mais ou menos, é que a qualidade do YouTube não é o bicho, né? É um vídeo relativamente antigo, deve ter uns 10 anos pelo menos. E assim, é o que eu falei pra vocês, quando eu te fiz esse convite, é mais pra te ver o que seria uma aula perfeita numa faculdade top, né? Numa das melhores faculdades do mundo. Porque assim, eu mesmo que tenho boas noções de física, eu tive que assistir 3, 4 vezes para poder entender o vídeo todo. Outra, eu não posso chegar e dar aquela aula, porque eu não sei dar aquela aula. Eu precisaria treinar muito para chegar e preparar, deve ter percebido quem viu o vídeo, que os quadros já estão todos desenhados, tudo, quando a galera chega já está tudo armadinho, tudo bonitinho. Ele tem equipamentos tecnológicos, onde ele confirma na frente, lá na hora do vídeo, que misturando as cores dá para criar cor branca, certo? Aliás, não te comentei, mas o Newton, quando fez isso na casa dele, lá em 1600 para 1700, quando ele pegou um prisma, fez a luz do sol se aparecer na parede da casa dele com várias cores, quando ele conseguiu imitar um mini arco-íris lá na casa dele, ele pensou, e se eu pegar outro prisma aqui e juntar essas cores de novo? E adivinha o que aconteceu? Quando ele pegou outro prisma aqui e misturou as cores? Voltou a ficar branco, provando que a mistura de todas as cores resulta no branco. Vocês aí no fundamental devem ter feito uma experiência, alguns colégios a gente faz, a gente pega lá uma cartolina, manda a gurizada trazer guache, aí eles pintam as cores do arco-íris, depois o professor bota para girar o disco, né? E a gurizada fica boquiaberta ao ver que aquele disco colorido fica branco ao rodar na frente da criançada, né? É o famoso disco de Newton. Pega teu irmão mais novo e faz, cara, bem divertido. Ó, professor, fala de depois do prisma, as velocidades são todas iguais? No ar elas são iguais. Por que então que desviou diferente, professor? Porque no vidro era diferente. E é a mudança de velocidade que causa o desvio. Certo? Agora olha só que legal. Eu te convidei para assistir o vídeo, que é mais assim, não é para tu ir bem no vestibular, é mais uma curiosidade para te estimular. Mas o vestibular pode te cobrar algumas coisas sobre o arco-íris que eu ainda não citei. Ou citei muito rapidamente. Então olha só. Primeiro, aqui está o nosso querido Sol, emitindo raios de luz para tudo que é lado. Eu estou olhando para o horizonte, o Sol está atrás de mim, tá vendo? E aí está chovendo lá naquele horizonte onde estou olhando. Quando está chovendo, as gotículas ao se formar e começar a cair, elas têm um formato perfeitamente esférico. Quando elas estão começando a cair, né? Depois de algum tempo elas acabam sofrendo uma certa deformação e ficam aquele formato clássico de gota na medida que cai, né? Mas o corpo dela continua esférico, principalmente a parte onde a luz vai penetrar. Olha, de repente um raio de luz, por exemplo, que atinja a gota dessa maneira, vinda do Sol, ele vai sofrer refração, não vai? Como ele vem do ar e passa para a água, a velocidade diminui e o ângulo diminui. Porém, quando esse raio atingir a outra face da gota, aqui está a reta normal, esse ângulo é um ângulo pequeno. Provavelmente não vai ocorrer reflexão, porque para ocorrer reflexão total, o ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite, maior que o ângulo limite. Nesse caso, então, a luz que está na água e vai para o ar vai aumentar de velocidade e vai se afastar da normal. Esse raio de luz vai atingir meu olho? Eu que estou aqui, o Sol está ali, eu estou olhando para o horizonte, esse raio de luz vai atingir meu olho? Não. Ele teria que vir em direção a mim para poder atingir meu olho, concorda comigo? Esse raio aqui e muitos outros que atravessam a gota não vão interferir em nada. Porém, alguns raios que vão penetrar na gota, eles vão chegar de uma forma um pouco diferente, ó. Com certeza deve existir um raio que atinge a gota com um ângulo um pouco mais diferenciado. O raio diminui de velocidade e se aproxima da normal, concordas comigo? E se o ângulo de chegada desse raio for suficientemente grande, em vez de ele sair da gota, ele pode sofrer reflexão total. Ao sofrer reflexão total, ele vem para essa região e ele está na água, vai passar para o e vai se afastar da normal, não é isso? Esse raio vem para o meu olho, não vem? Certo? Se eu estou aqui olhando para o horizonte, o Sol está atrás de mim, esse raio vai atingir o meu olho. Agora, olha o que aconteceu com esse raio. Ele veio do Sol, luz branca, mistura de todas as cores, sofre uma refração e ali as cores já se separam um pouquinho, porque na água a luz violeta tem velocidade menor que a luz vermelha, e todas elas nessa sequência. Quando sofre reflexão total, a dispersão continua a mesma, mas depois, ao sofrer uma segunda refração,
aí esses raios já estão bem definidos, cada cor com um certo ângulo específico. Quando a gente olha para aquela região chuvosa, certamente, já que as cores se separaram, cada cor vai atingir o meu olho separadamente num ângulo de chegada específico e eu vou ver as cores do arco-íris. Algumas questões são extremamente delicadas para entender espacialmente, né? Por que é a forma de arco, a sequência das cores a gente pode perceber por aqui mesmo, né? A dispersão que vai ocorrer aqui é a mesma que vai ocorrer aqui, ó, certo? Então eu posso dizer que o vermelho desvia menos e o violeta desvia mais. Mas ao sofrer reflexão total aqui, a ordem se inverte, né? Certo? O raio que atinge primeiro vai vir para a parte de cima agora. Então é por isso que a gente vê aquela sequência de cores, embora o vestibular não possa te cobrar isso. O que o vestibular vai te cobrar? Primeiro, por que as cores se separam? Isso tu já sabe da parte anterior. Porque existe a dispersão, e por que a dispersão ocorre? Por causa dos diferentes índices de cada cor. Outra, que fenômenos permitem a ocorrência do arco-íris? Quais são? Refração e reflexão total, que é uma das facetas da refração, mas é importante saber que tem que ocorrer reflexão total dentro da gota d'água para que o arco-íris surja. Senão não faria sentido, o sol tem que estar nas minhas costas, né? Isso já tinha te comentado antes, lembra? Nunca vais ver um arco-íris com o sol do lado do arco-íris, não existe isso. Porque a luz que está batendo nas gotas está sofrendo reflexão total e voltando na direção, né, oposta do sol. Então, alguns detalhes interessantes. Nada além disso pode ser cobrado, nada daquilo que tu vai assistir naquela aulinha especialíssima vai ser cobrado, tá? Mas essa noção de que as gotículas estão esféricas, que existe uma refração, uma reflexão total e uma segunda refração, o que justifica o sol estar sempre atrás de ti, pode ser cobrado. Outra coisa que não será cobrada, mas que pode servir como uma ferramenta. Imagina que o sol está bem no horizonte, então os raios solares estão chegando próximos ao horizonte. O arco-íris que tu vai ver, ele vai ter sempre um ângulo definido em relação a essa direção de chegada. Sempre vai ser 37,1 quebrado o ângulo do arco-íris. Se o sol está mais em cima, o arco-íris vai ficar um pouco mais embaixo, e esse ângulo é sempre o mesmo. Por quê? Porque esse ângulo vem da refração da luz, certo? E cada luz refrata de uma certa maneira. Então esse ângulo é possível de calcular. É possível que tu já tenha visto dois arco-íris, um em cima do outro. Isso pode acontecer também. E esse segundo arco-íris ocorre num ângulo também definido e possível de ser calculado. E se tu tiver curiosidade a respeito disso, eu recomendo aquela aulinha mágica. Nada demais então. Arco-íris está relacionado aqui a fenômeno físico? Refração e tem reflexão total no fundo da gota, senão não teria explicação, o sol está atrás de mim quando o arco-íris está na minha frente. Faltou aparar essa aresta, aparada a aresta, vamos agora voltar às nossas queridas lentes esféricas.